Teletransporte Einstein e o misterioso experimento Filadélfia. Teletransporte Einstein e o misterioso experimento Filadélfia. Você acredita em vida extraterrestre? Acha que é possível se teletransportar para o futuro? Se sua resposta é não, dá uma olhada nessa história que supostamente aconteceu nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Imagine que você está a bordo de um navio de guerra que de repente desaparece no ar e surge em outro ponto segundos depois. Imagine ainda que você se dá conta que não só sobreviveu uma experiência de teletransporte no espaço, mas também no tempo. E que alguns anos no futuro, a história parece filme de ficção científica. Mas uma teoria diz que a Marinha dos Estados Unidos conseguiu esse feito. Confira e clique e confira. 2. Perguntas sem respostas. O universo guarda muito mistério. Um deles é de fato se existe algum tipo de vida fora da Terra. A misteriosa teoria que você vai conhecer agora diz que sim, e releva coisas ainda mais assustadoras. Contexto. O ano é 1943 e os Estados Unidos participavam da Segunda Guerra Mundial. Experiência. Segundo relatos publicados no livro Che Spanger, Caso Forte UFO, por Maurice K. Jessup, um astrônomo formado pela Universidade de Michigan, a Marinha Americana teria realizado um projeto chamado Experimento Filadélfia. Teletransporte. A teoria diz que os americanos conseguiram deixar o destroyer USS Eldridge invisível. Como aconteceu, o destroyer teria desaparecido da Filadélfia envolto numa luz com toda sua tripulação a bordo. Para onde foi? Segundo consta na teoria, o USS Eldridge teria sido teletransportado para a base naval de Norfolk. Testemunha. O episódio teria sido flagrado pelo marinheiro Carl Allen, que teria visto ainda alguns tripulantes morrerem ao se fundirem com a estrutura da embarcação. Queima de arquivo. Quem sobreviveu à experiência teria sido internado numa clínica psiquiátrica. Quem defende a teoria diz que, na clínica, os pacientes passaram por uma lavagem cerebral para esquecerem o que viveram. Estudos de Einstein. De acordo com o History Channel, Albert Einstein teria desenvolvido um estudo para o exército dos Estados Unidos que seria a explicação para o fenômeno. Estudo de Einstein. Pela teoria do campo unificado, um aparato eletromagnético seria o responsável pelo feito. Os Estados Unidos tinham o desejo de atravessar os mares com seus navios sem serem vistos por oponentes de guerra, que colocavam minas navais para explodirem embarcações de outros exércitos. Invisível. Segundo o History Channel, Einstein teria desenvolvido um experimento no qual era colocado um forte campo eletromagnético no navio que o deixaria invisível aos radares em minas navais. Porém, na prática, o projeto supostamente teve outro efeito. Cartas sobre o fenômeno. Carl Allen não se contentou de ficar apenas com ele as memórias do que diz ter vivido e começou a trocar cartas com o astrônomo Maurice K. Jessup. Novas investigações. Fascinado com as histórias,
Morris K. Jessup teria dado início a novas investigações que revelaram coisas surpreendentes. Morte misteriosa. Mas antes mesmo que ele pudesse compartilhar as supostas descobertas, foi encontrado morto em seu carro. Causa da morte. A causa da morte foi considerada oficialmente suicídio, mas há quem defenda que ele tenha sido morto para não revelar mais segredos sobre o fenômeno. Será? Reviravolta. Um fato em 1969 parecia colocar fim na história. Carl Allen vinha a público dizer que tudo não passou de uma farsa. Reviravolta. A revelação bombástica foi feita no escritório de pesquisa de fenômenos aéreos, localizado no Arizona. Inspiração para o cinema. Toda essa história serviu de inspiração para o filme Projeto Filadélfia, lançado em 1984. Tempos depois de lançado, o filme inaugurou uma nova polêmica. Um novo começo. Alfred Bielak surgiu com uma suposta nova testemunha afirmando que o filme o faz lembrar da experiência vivida. Segundo Alfred Bielak, eles não apenas foram transportados para outro lugar, como também viajaram alguns anos no tempo. Vida fora da Terra. A movimentação de toda essa energia, segundo Bielak, teria sido responsável pela abertura de um portal onde OVNIs entrariam em nosso planeta. Provas? Alfred Bielak vai além e diz que a Marinha Americana não só tomou conhecimento, como chegou a capturar um extraterrestre. Muito longe do fim do mistério. Quem não acredita na teoria da conspiração se baseia em alguns dados objetivos para negá-las. Para os céticos da teoria, as respostas estão no próprio destroyer USS Eldridge. Registros. Segundo eles, nunca houve nenhuma atividade estranha registrando os diários de bordo e não há notícias de passagem do destroyer por Norfolk. Mas a invisibilidade é possível? Há estudos científicos bastante avançados sobre a invisibilidade que não tem relação direta com a teoria de Einstein. Aviões. Segundo os cientistas, os aviões, por exemplo, podem ficar invisíveis ao radar, mas não à luz. Opinião. E você, de que lado está? Nós que acreditamos na teoria ou dizem que é uma farsa? E se você tivesse mesmo a oportunidade de ficar invisível ou viajar no tempo, teria coragem de fazer? Pessoal, saber se é verdade ou mentira, aí é outra história, né? Coisas do mundo que a gente nunca vai saber da resposta. Teletransporte. Einstein e o misterioso experimento Filadélfia.